Vem aí, programa Espaço Gospel, aqui na 87.5. Na busca de uma manhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez, a canção que a gente fez. Sintonizando a Rádio Central FM 87,5. A rádio que faz a diferença. Eu sou Denilson Alves e a partir de agora você é o nosso convidado para ouvir e participar do programa A Caminho da Paz. E o nosso tema de hoje é Bem-aventurados os misericordiosos. Lembrando a você que você pode participar da nossa enquete, que é a seguinte: qual o sacrifício mais agradável a Deus? Você vai pensando, né? O que seria? Qual é o sacrifício que nós podemos fazer nas nossas vidas que agradaria a Deus? O que seria, né? De repente, a caridade, né? A gente vai ouvir a sua resposta. O que você acha? Você pode participar pelo Facebook, Rádio Central FM 87,5, ou então pelo WhatsApp 988-260747, deixando ali o seu comentário, seu alô, seu abraço para quem você quiser. E para fazer a reflexão deste trecho do Evangelho, estão aqui presentes no estúdio da Rádio Central FM, Márcia Farias, Alan Heitz. Eu mesmo. Eu sempre dizia Heitz, né? Mas é Heitz. Isso, Heitz. Heitz. Pablo de Melo e Sérgio Reis, que não é o cantor, né? Para a alegria do pessoal, mas é o Sérgio Reis. É o nosso Sérgio Reis, tá? Então, nós vamos começar aqui com a leitura. O Alan vai ler pra gente a leitura do Evangelho. Perfeito. O tema de hoje, então, do capítulo 10 aqui: perdoai para que Deus vos perdoe. E o trecho diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? E sabiamente respondeu Jesus: Não, te digo que até 7, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, nos capítulos 15, 21, 25 e 22. 7 vezes quanto, Alan? 70 vezes 7. 70 vezes 7, isso dá quanto? Tu que é bom na matemática? Ah, e tu me apertou assim, né? 490. Espero que não tenha nenhum matemático por aqui para desmentir, né? Então, vocês vejam bem. Jesus diz que a gente teria que perdoar 70 vezes 7 vezes. Isso quer dizer 490 vezes? É óbvio que não seria isso, né? Não seria apenas isso. Então, a partir do momento que eu perdoasse esse tanto que Jesus pediu, estaria tudo certo. Não precisaria mais perdoar. Eu já estava fazendo as contas aqui, Denilson. Eu estava chegando já nos 300. Agora tu me decepcionou. Então, tu imagina, né? Aí eu fico pensando, mas será quantas vezes? O que Jesus queria dizer com isso, Sérgio? Quantas vezes deverei eu perdoar o meu irmão, né? Bom, eu acho que ele estava querendo
nos ensinar que não existe limite para esse perdão. Esse 70 vezes 7 quer dizer para a gente, quer representar, a figura representa para nós, que é perdoar ao infinito, que a gente possa perdoar o nosso próximo muitas e muitas vezes, mas nunca contando, sempre levando em conta que a conta não se faz de acumulação de quantas vezes você perdoa, mas sim lembrando que o 70 vezes 7 se refere ao infinito. Certo. Interessante é que nós estávamos observando antes até de começar o programa, eu e o Alan estávamos conversando sobre isso e a gente perguntou nessa questão aqui, ó. Vai e corrige entre ti e ele somente, né? Interessante que Jesus ele diz assim, que é para eu procurar aquela pessoa, então quer dizer assim, para fazer uma reconciliação não é para fazer alarde, né? Não tem aquela história de eu chegar ali, ó, vem cá, eu vou perdoar o Alan agora, eu vou ter que... olha como eu sou bom, né? Então ele diz assim, vai lá entre eu e o Alan e corrige entre ti e ele somente, né? É que Jesus já estava prevendo que um dia iria existir o tal do Facebook, né? Ah, perdoei o meu irmão Sérgio aqui, ó. Tira foto e vamos postar uma foto junto. Eu faço uma dedicatória para ti, tu faz uma dedicatória para mim. Não é isso que o mestre estava nos ensinando. Ele estava dizendo assim, vai lá, vocês dois, e se entendam. Busquem uma conciliação, busquem a concórdia. Vão lá, conversem entre vocês dois. Se você fizer isso, realmente você vai ganhar o teu irmão. Porque muitos de nós dizemos assim, né? Olha, ele está perdoado, mas que não apareça mais à minha frente, né? E então assim, não é esse tipo de perdão que Jesus estava tratando nesse momento, né, Denilson? Sim. Sérgio. Muitas vezes nós somos acometidos também do perdão de conveniência, né, Denilson? Aquele perdão que eu vou perdoar para poder me livrar desse fardo, para poder me livrar dessa situação. Ou porque talvez tu precisa de mim, tu é obrigado a perdoar. Se amanhã depois tu vai precisar de um favor meu, tu se obriga a perdoar porque eu dependo do Denilson para algumas coisas, aí eu sou obrigado a perdoar, né? Correto. E esse perdão de conveniência, ele tem que ser banido do nosso inconsciente, porque a gente acaba fazendo isso inconscientemente. E esse perdão que o Cristo se refere é aquilo que a gente tem nos nossos porões internos, né? Que a gente costuma guardar lá no porão os ressentimentos e não tira eles de lá. E esse perdão que é o perdão sincero, né? Aquele que você limpa por inteiro lá do fundo do porão e acaba passando para o teu próximo o amor, quando ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tu vai amar ele definitivamente como a ti mesmo, com a mais profunda intenção, com respeito. Antes a gente falou que perdão é uma obrigação, né? Eu tenho a obrigação de perdoar o Alan porque eu preciso de uma carona tua hoje, tá, Alan? E daí, se eu não te perdoar, como é que vai me favorecer de alguma forma? E nós temos que ter a ideia, né, queridos ouvintes, que perdoar não é uma obrigação. Perdoar é um ato de compreensão e não de obrigação. Para quem é cristão, ele sabe que todos os cristãos serão reconhecidos por tanto se amarem. Então, como é que eu vou amar o meu irmão se eu não perdoo ele? Se eu tenho uma mágoa contra ele? Se por alguma situação da vida nos esbarramos e não soubemos chegar, sentar e conversar para se reconciliar? Então, primeiro, para um cristão, ele tem que analisar bem o Evangelho, colocar isso como um plano de vida. E nesse plano de vida diz que todos nós somos irmãos. E para sermos irmãos e para realmente nos amarmos como irmãos, nós precisamos sim a prática do perdão. Para que nós possamos entender esse perdão colocado no sentido que o Evangelho nos colocou hoje, se a gente for imaginar que Deus perdoa os nossos pecados, Deus não perdoa os nossos pecados, porque Deus está acima de tudo isso. Não é Ele que vai nos conceder o perdão das nossas ofensas. Somos nós que temos que correr atrás desse propósito. Somos nós que a gente que tem que correr atrás de resolver, como disse o Alan, de procurar aquele irmão que está em desavença e você lá e conversar com ele, dialogar, tentar chegar a um consenso onde vocês possam simplesmente entender que Deus é o amor universal
Então Deus não nos perdoa porque Ele não está sujeito a esse tipo de julgamento. Deus está acima de tudo. Somos nós que precisamos, a todo custo, nessa vida, se preparar para a próxima vida sem nenhum problema, sem nenhum débito aqui. E como é que a gente vai fazer isso? Sanando aqui na carne, sanando aqui na nossa prova. E nós só vamos conseguir chegar na próxima vida, com esse processo sanado, nessa vida atual, conseguindo buscar nos entendermos com os nossos adversários. Certo. Existe uma outra questão. Muitas pessoas não gostam de perdoar, até porque ele diz assim, perdoar é renunciar à justiça. Por exemplo, eu vou te perdoar, mas eu estou renunciando à justiça. A justiça tem que ser feita, né? Por exemplo, o meu filho, um homicida vem, tira a vida do meu filho. Aí eu perdoo esse homicida, eu perdoo ele. Mas isso não vai isentar ele, a lei vai condenar ele vai ter que ser preso, mas eu tenho o direito de perdoar ele. Eu deveria perdoar, né? Verdade, né? O assunto da semana passada, né? A parábola do trigo e do joio. Então, não é para nós sermos os ceifadores, sairmos por aqui querendo arrancar o joio a toda forma, a todo custo. O joio está aqui, a maldade está aqui na terra, mas vai ter alguém que vai vir fazer esse papel. Vai ser o ceifador, vai ser o juiz, vai haver sim a necessidade desse reparo. Nada do que a gente faz contra a lei divina passa despercebido. Jogamos um papel de bala no chão. Vai ter um retorno para isso. Cometemos algum equívoco. Para cada equívoco temos um retorno, pois acreditamos num Deus soberanamente justo e bom. Se Ele é justo, então tem que haver justiça, né? Lei de ação e reação, né, Alan? Tudo que vai, volta. Nós somos energia, nós emanamos energias, desprendemos energias. Então, nesse sentido, a gente tem que trazer também para esse assunto do perdão, que toda a vida nesse processo, como você disse, o papelzinho que a gente joga fora ali, ele vai ter uma consequência. Às vezes, a gente é acometido de algumas inocências na nossa consciência, mas essas inocências na nossa consciência nos fazem refletir sobre o que é realmente inocente. Nós não somos inocentes por pureza. Nós somos culpados, algozes, muitas vezes, dos nossos próprios defeitos. E às vezes a gente começa a botar essa culpa sempre no próximo. Não traz para a nossa consciência para fazer esse julgamento e dizer assim, não, realmente sou eu o maior culpado da situação que eu me encontro nesse momento. Então a lei de causa e efeito, ela é soberana, ela é justa. Ela não é só injusta, quando a gente pensa assim, mas a lei de causa e efeito está me punindo. Não, ela está te dando também ação e reação, está te dando o retorno daquilo que você projeta na vontade, na bondade, vai te dar retorno também. Continuando nessa questão aqui, perdoar, a gente sempre tem aquela questão de eu não vou perdoar porque aquela pessoa ela tem que pagar pelo que ela fez, né? Então a gente esquece que ela vai ter que reparar aquilo. Se um cidadão tirou a vida do meu filho, né, eu posso perdoar, devo perdoar esse cidadão, né? Até porque se eu carregar essa mágoa, eu vou ter um peso muito grande carregando, sem contar que eu perdi meu filho e ainda vou carregar essa imagem, essa dor, né? Então quando eu perdoo, beleza, eu vou ficar mais livre disso tudo. Mas o cidadão que tirou a vida do meu filho, ele foi perdoado por mim, mas ele vai ter que reparar isso aí. E de que forma que a gente repara? Através das reencarnações. A gente voltando novamente, resgatando débitos que a gente cometeu, às vezes nessa vida ou numa outra existência, né? Exatamente, né? Nós temos uma forma um pouco diferente da tradicional de acessar o Evangelho, né? Confiamos sim que é possível a reencarnação. Nós acreditamos nisso, porque nós confiamos num Deus soberanamente justo e bom. Então por que uma criança nasceria com alguma anomalia, né? Alguma necessidade especial, né? Enquanto o outro nasce perfeito. Por que um nasce rico, o outro nasce pobre? Também é uma sacada do Evangelho, né? Porque se nós olharmos o Evangelho do ponto de vista material, ele não tem muito sentido. Porque às vezes você vê uma pessoa que rouba e parece que ela está se dando muito bem.
né? Olha, a sociedade o vê como uma pessoa muito boa. Só que assim, o que vai acontecer depois do desencarne dessa pessoa? Quando essa pessoa morrer? Ela vai ter que recuperar esses débitos, ela vai ter que prestar conta para Deus de tudo que ela infligiu aqui na Terra. E se formos pensar nessas contas, Alan, quando a gente desencarna, que chega lá no nosso processo reencarnatório, que todos nós participamos desse processo. Ora, nós participamos com liberdade de escolha e ora, muitas vezes, não temos essa liberdade. Somos induzidos a participar e pronto. Então, quando nós estamos lá participando e nos é dado a chance de uma reaproximação, de se fazer justiça, de receber, às vezes, na próxima vida, o assassino como filho, ou muitas vezes, na próxima vida, você receber aquele que foi teu algoz como um parente mais distante, mas que já possa amenizar essas energias. Então, a justiça divina, ela é soberana. Ela nos coloca no lugar correto. Ela nos dá o que é necessário para a nossa evolução na próxima vida ou nessa mesma. Não existe erro na justiça divina. Deus, como você falou, é infinitamente justo e soberano. Tem outro questionamento que a gente observa muitas vezes. Pessoas dizem assim: eu não vou perdoar isso ou aquilo porque eu estaria compactuando com o erro, né? Que é uma coisa interessante isso. Eu vi algo errado, de repente eu vi o Alan fazendo alguma coisa, vou usar o Alan como cobaia, né? De repente o Alan fez uma coisa, mas eu tenho que dizer isso, eu vi ele fazendo tal coisa, eu vi ele saindo lá com a vizinha, não é verdade, tá, Márcia? Mas vamos supor, né? Uma suposição. Aí, de repente, devo falar para a Márcia ou não? Né? Eu devo perdoar o que eu vi? Quer dizer, é uma questão, sempre a gente acha assim, que se a gente não falar, parece que a gente está compactuando com o erro, né? Como ficaria essa situação? Aí tu me coloca em maus lençóis, né? Por 2 vezes, né? Resolve tu agora. Ainda bem que a Márcia e eu estamos sempre juntos, né? Então, aonde nos olharem, nós estamos caminhando lado a lado. Mas, realmente, é uma questão difícil, né, Denilson? E a gente precisa analisar daquele ponto de vista cristão que o Cristo nos deixou. Olha, você gostaria que outra pessoa fizesse o mesmo com você? E um outro ponto de vista também, qual que é a tua intenção com isso? Entende? Uhum. Porque nós somos julgados pela nossa intenção. Então, eu estou indo falar da vida do outro por quê? Qual que é o meu objetivo com essa fala? Eu vou lá entregar o vizinho só para dar uma sacaneada nele? Uhum. Ou realmente eu vou lá conversar com ele a sós? Ou eu vou repassar uma informação que seja útil para frente? Temos algumas considerações, né, a ser feitas antes de abrir a nossa boca, né? É verdade. E nesse sentido de considerações, a gente avaliar se é certo ou não, a gente está... Quando começa a fazer essa avaliação, a gente começa a fazer uma coisa que é muito importante para o ser humano nesse momento que o planeta passa, que é a reforma moral do ser. Então, como diz o Denilson, falo ou não falo do ato que o meu próximo está cometendo, do ato ilícito? Será que se eu fizesse para ele, será que fosse comigo, será que eu gostaria? É nesse sentido, muitas vezes, que a gente peca, que a gente não faz essa avaliação. Então, hoje, o que nós estamos precisando, e estamos vendo que a sociedade precisa, é de uma consciência moral mais apurada, de uma consciência moral mais elevada. E isso só vai acontecer quando nós começarmos a nos organizar intimamente, quando a gente começar a procurar lá dentro do nosso ego o que é os nossos defeitos, começar a fazer pelo menos esse julgamento de dentro para fora e não julgar o nosso próximo. Não tomar essas atitudes alheias que, como diz o Alan, o que eu vou ganhar dedurando o meu próximo? Vamos ser bem franco. O que eu vou ganhar apagando fogo com gasolina? Então a gente muitas vezes tem que fazer uma avaliação moral da nossa ética, da nossa conduta cristã. É essa avaliação moral que o Cristo pregou em todo momento. Quando o Cristo aqui esteve fazendo as suas pregações, trazendo tudo o que deixou aí pra gente, em momento algum o Cristo falhou nessa parte moral. Então, a gente muitas vezes tem que fazer essa avaliação moral e colocar isso em xeque-mate no nosso cotidiano. Pessoal, nós estamos finalizando aqui o primeiro bloco, né? E nós temos 2 operadores sensacionais aqui da nossa máquina
da Central FM, o Pablo e a Márcia. E nós gostaríamos de saber, né, dos dois aí, qual é a música que nós vamos rodar agora pro pessoal. Noite Igual. Noite Igual? Isso. De quem é, dona Márcia? Pablo que... Não, Pablo que escolheu a não música sabe hoje. de quem Qual é a canta. música, Pablo? Não é o Vitar, hein? Pessoal, é Noite Igual. Então vamos colocar ali, né, Pablo? Noite Igual. Daqui a pouquinho a gente retorna. Noite igual, não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará outra vez igual. Dia de festa sideral, anjos cantando, é Natal, nasceu o Cristo, o mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção. Te damos graças, ó mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite. Noite igual, não haverá nesse mundo, e o céu não brilhará
20h27. Com muita paz, amor, harmonia e felicidade. É assim que desejamos comemorar o Natal. Tudo de bom aconteça para todos e que o amor se instale definitivamente no coração dos homens. Feliz Natal e um novo ano de muitas conquistas. O Licele Pneus deseja a todos os clientes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Você está na melhor companhia, na sua Rádio Central, a rádio que faz a diferença. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Retornamos com o programa A Caminho da Paz, aqui pela Rádio Central FM 87,5. E vamos continuar com o nosso debate aqui. E nesse segundo bloco, nós vamos falar agora dos reconciliar com os adversários, né? Que faz parte também do capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. Eu vou ler um trechinho aqui para a gente poder ter fazer uma análise, né, do tema. Reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo, que não sairás de lá enquanto não pagardes o último ceitil. Interessante que essa questão aí do ceitil, né? Na época, esse ceitil era algo assim, praticamente inferior a centavos. É algo que não tinha valor nenhum, né? Tu não vale um ceitil, né? Quer dizer que tu não vale nada, praticamente, né? Então, quer dizer o quê? Que nós não vamos sair desses processos, né, de reparação das nossas faltas, enquanto, por mais insignificante que ela seja, que muitas vezes a gente acha assim, não, mas eu só fiz uma besteirinha ali, ou magoei o Sérgio, foi uma coisinha boba. Aquilo ali é um ceitil. Não importa, né, Alan? Por mínimo que seja, né? A gente comentou antes do papel de bala. As nossas brincadeiras, né? Utilizamos muita ironia hoje em dia. De outra forma encarada como bullying, né? Ou zoação, como era no meu tempo, né? E achamos isso normal. Olha, vamos fazer, é legal. Então a gente, como se comenta, tira um para Cristo, né? E fica ali judiando dessa pessoa. Cada palavra que nós colocamos ali, nós vamos ter uma consequência disso. Então, cada detalhezinho desse, nós vamos precisar reparar. Nós vamos ter que atuar e reparar. Então, não tem como escapar disso, não tem como escapar dessa lei divina, né? É a justiça sendo aplicada daí. Nessa parte do Evangelho aí, Denilson, tem uma palavrinha que chama mais atenção para nós espíritas, que é quando diz o caminho. Enquanto estás a caminho. No Evangelho, quando ele diz assim, enquanto estás a caminho, é nessa vida. Que não deixes para a próxima, que esse sentiu aí na próxima pode ser um pouco mais caro. Então, nessa prova e expiação, se eu estou com problema, se eu tenho essa adversidade com o irmão, que eu resolva a caminho. Porque quando eu chegar lá no final desse caminho, essa dívida tem que estar quitada, esse débito tem que estar, por mínimo que seja, como vocês colocaram, por mínimo que ele seja, tem que estar a caminho resolvendo esse processo. Porque senão, numa próxima vida, a espiritualidade pode tentar nos ajudar de forma mais direta. Ou seja, nos colocando em situações ainda mais constrangedoras, piores, que quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. Então, que seja nesse caminho através do amor, que a gente possa fazer, né, essa reparação nesse caminho, enquanto estais a caminho, como diz o Evangelho, através do amor, através do perdão nessa caminhada, não esperar por uma próxima vida. Ele fala também assim, ó, por que reconciliar sem demora, né? Ainda ele exige de uma forma que, você tem que fazer as pazes com o cidadão, mas, sem demora. Quer dizer que eu não posso pensar um pouquinho, talvez eu vou perdoar a Márcia, não dá para perdoar em 2018, né? Sem demora. Por quê? Porque vamos supor que eu venha a desencarnar o mês que vem. Né? Vou bater na madeira. Não vou bater na madeira. Não tem madeira aqui no estúdio, pessoal, não dá fórmica aqui. Mas vamos dizer que eu venha a desencarnar o mês que vem.
E aí não deu tempo para eu conseguir equilibrar a paz entre nós dois, entre eu e a Márcia aqui no caso, né? Então vamos dizer assim, vai ficar para uma próxima existência, né? O bom seria que a gente conseguisse reconciliar com os nossos adversários enquanto que nós estamos a caminho com ele. Por isso que diz o Evangelho: reconcilia-te enquanto você está lado a lado com ele. Porque numa nova existência vai ser um pouco mais difícil, né? Sempre vai ficando mais difícil. Nessa parte ali ele está pedindo o seguinte, né? Tenha isso como prioridade. Ah, se vai ser hoje, se vai ser amanhã cedo, independente de qualquer coisa. Não, mas agora eu tenho que ir no hospital porque eu preciso fazer algo, tudo bem? Não precisa deixar de fazer uma coisa diferente para atender isso. Mas que a gente dê prioridade para isso. Se a nossa prioridade for o perdão, em correr e reconciliar com o nosso irmão, a vida vai ficando mais leve. A gente consegue ir aliviando mais o fardo. E é o que a gente também busca hoje, né? Nossa, está muito pesado e tal. A gente quer aliviar esse fardo. E é isso que Jesus falava: vem comigo que aqui o fardo é mais leve. Só que ele pede para a gente caminhar com ele, né? Ele fala assim, ó, vem cá, eu sou o caminho. Então vem e entenda o que eu estou fazendo e pratique. Aí o fardo vai ficando mais leve. Vai perdoando, vai trabalhando em benefício do próximo e o fardo vai ficando mais leve. Como diz no Evangelho também, ajuda-te que o céu te ajudará, né? Então a gente precisa, nesse caminho, se ajudar. A gente precisa, nesse caminho que a gente está aqui buscando, fazer a nossa parte. A nossa parte consiste em quitar esse débito quanto antes. Porque, como disse o Denilson, se eu desencarno semana que vem, deixo para perdoar, como ele disse a Márcia, em 2018, e como é que fica daí? É mais um débito na conta. Aí agora está aqui um olhando para o outro, pensando nessa situação se isso fosse acontecer. A gente não sabe quanto tempo a gente está nesse caminho, a gente não sabe quanto tempo está a caminho. Então que a gente possa aproveitar o tempo, que aqui é muito escasso, e resolver isso o mais rápido possível. Não perder o nosso tempo, que é tão precioso, com picuinhas, com rancor, com mágoas, com ódio, e sim perder o nosso tempo com coisas que valem a pena se perder tempo. É nesse sentido que o Evangelho, que Cristo nos cobra, mais atenção. E sem contar assim que às vezes as pessoas pensam que perdoar é aceitar o que a outra pessoa fez, né? De repente é esquecer o que a outra pessoa fez. A gente é um equívoco, né? Porque a gente não vai esquecer as coisas, mas a gente acaba entendendo isso diferente, entendendo de outra forma essa questão, né? Que as pessoas passam por momentos difíceis. Todos nós estamos em evolução e vamos errar ainda, né? Estamos errando. Então esse momento de tolerância, né? De entender que existe a justiça divina que vai dar conta disso tudo para nós, né? A gente não precisa carregar esse peso nas costas e ficar pensando como que vai ser essa reparação. Então, você simplesmente não gerar mais uma energia contrária, você já está fazendo algo muito bom, né? Nem sempre existe a possibilidade de existir um perdão verbal, né? Às vezes você não consegue mais encontrar a pessoa, mas na mente ou no coração você consegue fazer esse perdão, né? Quebrar esse elo energético aí que existia. E quem é que falou aí agora? O Pablo, né? Foi o nosso irmão Pablo que entrou aqui sorrateiramente. E agora vamos ver com a Márcia a participação do ouvinte. Gostaríamos de mandar um abraço especial para as pessoas que estão acompanhando o nosso programa através da rádio e através da internet, da página da Rádio Central FM e do Facebook também, que nós estamos fazendo a transmissão ao vivo. A Maristela, do Grupo Boa Nova, aqui de Trombudo Central, a Lúcia, o Carlos, de Presidente Getúlio, a Irani Sansão, de Rio do Sul, a Regina, também do Boa Nova, de Trombudo Central, Marco Aurélio, de Lontras, esteve aqui conosco na semana passada, ele e o Tiago, a Zenilde, também aqui de Trombudo Central, nossa amiga, e a Marli Farias, de Trombudo Central, aqui estão nos acompanhando. Um abraço e agradecemos a audiência. Obrigada. Eu só preciso aqui também mandar um super abraço para minha irmã, que está nos acompanhando lá de Curitiba. Raquel, um forte upa para ti, tá? Mais upa por aí, Sérgio? A Helenice de Jesus também diz que é muito bom te ouvir, Denilson. Olha, eu gosto muito de ouvir ela também, é minha aluna do ERSE.
Lá do Operários do Bem. Daí não vale nesse termo, né? Vamos devagar. Não, mas é muito legal. São alunos maravilhosos que eu tenho do grupo do ESE, lá do Operários do Bem. Pois é, pessoal, continuando aqui. Não tem mais abraços ali? Não. Não? Então vamos continuar aqui sem abraço mesmo e vamos prosseguir. Na questão aqui do Evangelho, ele fala também o seguinte, dos juízes, que nós vamos ser entregues aos juízes. Quem são esses juízes aí, gente? Pois é, né? Será que vai vir uma pleiade de juízes aqui? Essa pergunta podia ser para a Márcia, né? Que a Márcia é advogada, ela conhece bem, né? Lida com direito, né? Justo, Então, né? Poderemos interpretar de várias formas, né? De uma forma exterior, de uma forma interior. Podemos falar que a nossa consciência, teremos que prestar conta perante a nossa consciência. Nós sabemos o que nós erramos. E por vezes só nós sabemos, né? E também podemos dizer que, olha, vamos prestar conta a Deus. Como o ouvinte queira interpretar isso, né? Cada um tem uma forma de analisar também o Evangelho. Para nós seria um pouco mais na questão da consciência. Mas o que também não deixa de ser você estar prestando conta a Deus, né? Afinal, Deus é onipresente, né? O que a gente tem muitas vezes se levar em conta também, como o Alan colocou muito bem, a consciência ela cobra, né? E cobra no ato, à vista, porque após você desencarnar, pode ter certeza que a sua consciência ela vai lhe cobrar no ato. E como a gente sabe, e a gente tem vários relatos de irmãos que desencarnaram e passaram por tormentos difíceis, quando a gente chega lá na espiritualidade, está tudo desenhado, escrito, registrado na ata da esperança, está tudo registrado lá. E a gente passa por essa situação onde a gente é obrigado a prestar conta a esses juízes. E esses juízes são a espiritualidade, Deus colocando todo esse processo desses seus anjos, desses trabalhadores, nos amparando. Porque a justiça ela não é cega. A justiça ela é infinitamente sempre voltada para a bondade do processo reencarnatório na nossa próxima vida. E esse tema do Evangelho, quando é colocado que juiz que é esse, é nesse sentido. É a justiça divina botando em prática todo o seu benefício a favor do irmão, a favor do próximo, a favor de nós mesmos. Nessa questão também, analisar a ofensa. Muitas vezes, vamos usar o Alan de novo. Pode seguir. Pode ser? Pode. Por exemplo, o Alan me ofendeu, falou alguma coisa meio amarga para mim, aquilo não me desceu bem. Agora, será que eu não mereço muitas vezes a crítica? Será que de repente todas as ofensas são injustificáveis? Né? Será que de repente a forma com que o Alan me criticou talvez não foi muito delicada, mas talvez foi necessária para que eu, Denilson, caísse a ficha, para que de repente, poxa, mas será que ele não... Será que ele está todo errado realmente? Será que ele... Né? Aí a gente fica pensando dessa forma, porque muitas vezes eu, por exemplo, aprendi muito com os meus ofensores, bastante. Na hora que me falaram aquilo, eu fiquei assim, pô, mas o cara tá pensando o quê, né? E depois eu comecei a refletir em casa, sabe que ele tem razão? Por exemplo, certa vez me falaram que eu era prolixo, uma pessoa que falava demais, né? E não parece, até porque eu tô aqui no microfone e eu falo bem pouco, né, pessoal? Então, aí que eu acho interessante. E aí, de repente, eu comecei a perceber que realmente eu falava demais. Para mim é triste, né? Percepção. Eu vi que eu falava demais mesmo. E aí, então quer dizer que aquela crítica, aquela ofensa, de repente não foi assim. Foi algo que veio para me ajudar também, né? Então, a gente teria que analisar essa questão da ofensa, muitas vezes, que muitas ofensas que a gente acha que é uma ofensa, às vezes é um puxãozinho de orelha pra gente também. Senão, como é que nós vamos aprender? Exatamente, né? Tem uma frase que volta e meia falam que bateu, valeu, toma que é teu, né? Então, se por algum motivo a ofensa nos faz refletir, nos chama à consciência, nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos analisar. E daí tem aquela questão do autoconhecimento, né, que nós já viemos, né, nos outros programas também falando um pouco. Precisamos nos autoconhecer para saber se essa ofensa faz sentido ou não faz. Se ela não faz sentido, não precisa se preocupar. E se ela faz sentido, então vamos nos melhorar para que não soframos de novo essa ofensa, né? Isso aí, Alan, perfeito. E como dizia o
o sábio Chico Xavier que quando você recebe um presente, se você se agrada do presente e abrir o pacote, você recebeu. E a gente deveria de ser assim, nesse sentido, que quando a gente recebe uma ofensa, que é um presente que estão te dando, você tem duas possibilidades. Você pode abrir esse presente e receber, ou você pode simplesmente deixar ele embrulhado e não receber. Só que é muito difícil chegar nesse estágio, chegar nessa situação. É muito difícil. Por mais que você tente, busque, faça, é uma das situações onde o ser humano ainda se perde muitas vezes, é pela ofensa. Certo. Pessoal, nós estamos chegando mais um intervalo, Márcia? Sim. E vai vir o que agora? A música é A Canção que a Gente Fez, de Lucas Moura. Que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira junto com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti para te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é vitória diante de seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver do ordinário, medo já toma rumo pra outras instâncias. As dores da alma que a gente plantou, parece que não se esquece de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, paremos de cantar canção que a gente fez. O momento é hoje, em coragem o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, em coragem o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, a vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pro diário, o medo já toma um rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente levou, parece que vem só pra rir de nós, mas não vamos desistir, paremos de cantar canção que a gente fez. O momento é hoje, coragem o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. 20 horas e 47 minutos.
Com muita paz, amor, harmonia e felicidade. É assim que desejamos comemorar o Natal. Tudo de bom aconteça para todos e que o amor se instale definitivamente no coração dos homens. Feliz Natal e um novo ano de muitas conquistas. O Licele Pneus deseja a todos os clientes um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Você está na melhor companhia, na sua Rádio Central, a rádio que faz a diferença. Você está ouvindo o programa A Caminho da Paz. Voltamos então. Pablo me deu um joinha errado aqui, quase que eu entrei antes do tempo, pessoal. Esse meu sonoplasta, eu acho que eu vou ter que dar conta para ele no próximo programa. Volta, vamos fazer hashtag volta Márcia. Estagiário. Pessoal, nós vamos finalizar agora o nosso programa aqui, que ele vai... É um relâmpago, né, esse programa. Nós devíamos chamar programa The Flash, né, que é bem rápido mesmo. The Flash da Paz. The Flash da Paz. Pessoal, a gente fez a pergunta da enquete. Como ninguém respondeu a pergunta, ninguém sabe qual é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Então nós vamos tentar fazer com que o Alan, alguém aqui, um cristão aqui dentro, responda, né? Qual é o sacrifício mais agradável a Deus. Só vou ler aqui uma questão. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se estás a fazer a tua oferta diante do altar e lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai-te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Aí tu já respondeu, né? Agora ficou fácil, né? Não fui eu, né? Foi Mateus. Muito fácil agora. Exatamente, né? O mestre já nos deixou essa recomendação ali, né? Jesus deixou isso bem falado, né? Então, antes de eu ir lá e falar assim, meu Deus, e tal, pegue aqui essa oferenda, eu preciso me reconciliar com o meu irmão. Olha como é sério isso, essa questão do perdão. Ele pede para dar prioridade e ele pede que antes que a gente fale qualquer coisa com Deus, peça qualquer coisa, mesmo agradecer, né? Dar uma oferenda e agradecer, né? Que eu primeiro vá até o meu irmão e acabe com aquele motivo de discórdia. Que eu busque me reconciliar com ele. E como a gente chega agora nas épocas de festa, como que será que a gente vai fazer nas épocas de festa agora se reconciliar, né? Como é que a gente vai comemorar Natal, comemorar Ano Novo, sem se reconciliar com aqueles que a gente tem as nossas desavenças? Como disse no Evangelho, busque, vá agora em direção do teu próximo. Então que nesse Natal e que nesse final de ano a gente possa fazer com que esse sentido natalino de festas, de Papai Noel, essas coisas, que esse sentido seja voltado para o amor ao próximo, porque é esse o maior que mais apraz a Deus. É quando você ama seu próximo como a ti mesmo. É como quando você ama seu próximo de amor sincero, que você consegue retribuir o amor que ele despende até você. Então é esse o sacrifício que mais apraz a Deus, é amar seu próximo. E nesse momento que a gente está de transição planetária, que a gente possa mais fazer esse sacrifício com mais amor, com mais delicadeza, com mais satisfação, sem tanto penalizar, sem tanto sentir na carne, que a gente possa fazer esse sacrifício sem doer tanto. A gente, muitas vezes, o sacrifício mais agradável a Deus para a gente, muitas vezes fazer uma penitência, alguma coisa nesse sentido, né? E, na verdade, ele só diz assim que o sacrifício mais agradável a Deus é reconciliar com o teu adversário, né? E ele diz assim, se eu vou, de repente, fazer uma oferenda ali, eu deixar aquela oferenda ali, primeiro vai lá fora, reconcilia-te com o Allah, e depois tu vai poder voltar aqui no altar e fazer a tua oferta, né? Então, olha a importância que ele dá para o perdão. Que muitas vezes, para nós é muito mais fácil, de repente rezar 10 Pai Nosso, fazer várias orações, várias, achando que com isso nós estamos, né, quitando os nossos débitos. Não estamos, não. Nós precisamos reconciliar. Então é muito mais difícil. Às vezes eu prefiro fazer uma caridade, dar 100 cestas básicas, do que perdoar uma pessoa, porque é mais fácil, né?
Pois é, estar frente a frente com o adversário, né? Olha que coisa interessante isso. E é isso que Jesus está pedindo. Mas não precisa fazer isso em praça pública. Vai lá, chama ele no reservado. Até porque se não der muito certo, pelo menos tá só vocês dois lá, né, Denilson? Muitas vezes as pessoas agora na era digital usam Facebook para mandar recadinho, WhatsApp, e na verdade esse face a face é que está faltando muito para o ser humano ainda hoje, né, Alan? Perfeito. Esse face a face ainda está faltando muito para nós, porque as pessoas tendem a fugir do confronto, tendem a fugir do quê? Das suas responsabilidades. Então o face a face hoje ele faz muita diferença, mesmo porque para Deus não existe nenhum segredo oculto, né? A gente sabe que o Pai lá em cima, nós não conseguimos enganá-lo, nós não conseguimos tapar nada, esconder nada. Então que a gente possa ser mais presente e menos ausente de presença. Pois é, pessoal, nós estamos chegando agora, né, Pablo? Acho que não temos um minuto ainda? Um minutinho. Então as considerações finais, né? Como eu falei, o programa é The Flash, né? Caminho da Paz The Flash. E, Sérgio, retornamos contigo aí, tuas considerações finais. Minhas considerações finais, o que eu posso dizer de final, né? Para nós, o final não existe. A gente sabe que nós somos espíritos imortais e que a gente está aqui para aprender mais um pouquinho e que a gente possa, então, não perder tempo nessa vida e nem nesse momento e que a gente possa se reconciliar com os nossos adversários, que a gente possa agradecer pela oportunidade de estar aqui encarnado, buscando sempre a nossa reconciliação com o nosso próximo. Verdade, né? Precisamos prestar muita atenção nisso mesmo. E é justamente isso. Então que a gente possa não só entender o Evangelho, não só estudar o Evangelho, mas praticar o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Pessoal, o Pablo quer dar um alô também, uma boa noite, a Márcia também está dando boa noite, está dando joinha aqui para vocês, pessoal. Uma boa noite então a todos os ouvintes, muito obrigado, né, pela audiência do nosso programa. E vamos estar aqui novamente, com certeza eu não, né? Na semana que vem a Márcia está dizendo que vai ter mais um programa, né? Depois eles vão viajar para os Estados Unidos, se eu não me engano, né? Então nós estamos chegando ao final, desejando a todos um ótimo final de semana e que Jesus nos abençoe a todos com muita paz. Até o próximo programa. Pessoal, obrigado aí por acompanhar, tá? Estamos chegando agora no final aqui, a gente passa um momento espírita nesses últimos 5 minutos. É aquele momento espírita que passa aí nas rádios, está passando na Mirador, passa nessa rádio aqui também. O pessoal que está lá em Curitiba sabe já que tem há 20 anos o momento espírita, né? Obrigado mesmo pela parceria, obrigado pela companhia de vocês. De Jesus. Sempre que se falava a respeito, perguntavam-se umas às outras. Nós vamos poder bater a foto ali? Só a cidade despedida e não liga lá pra mim. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Sexta-feira de semana que vem, Jesus e Zaqueu, hein? Grande programa. Tchau, tchau, gente. A Mãe de Jesus. Ela crescera tendo o espírito alimentado pelas profecias de Israel. Desde a meninice, quando acompanhava a mãe à fonte de água para apanhar o líquido precioso, ouvia os comentários. Entre as mulheres, sempre que se falava a respeito, perguntavam-se umas às outras qual seria o momento e quem seria Felizarda, a mãe do aguardado Messias. Nas noites povoadas de sonhos, era visitada por mensageiros que lhe falavam de que fazeres que ela guardava na intimidade da alma. Então, naquela madrugada, quase manhã do princípio da primavera, em Nazaré, uma voz a chamou: Miriam. Seu nome, egípcio-hebraico, significa querida de Deus. Ela despertou. Que estranha claridade era aquela em seu quarto. Não provinha da porta. Não era o sol, ainda envolto àquela hora no manto da noite quieta. De quem era aquela silhueta? Que homem era aquele que ousava adentrar seu quarto?
Sou Gabriel, identifica-se um dos mensageiros de Yahvé. Venho confirmar-te o que teu coração aguarda de há muito. Teu seio abrigará a glória de Israel. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria escuta. As palavras lhe chegam repassadas de ternura, e pela sua mente transitam os dizeres proféticos. Sente-se tão pequena para tão grande mistério, ser a mãe do Senhor. Ela balbucia: eis aqui a escrava do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O mensageiro se vai e ela aguarda. O evangelista Lucas lhe registraria anos mais tarde o cântico de glória denominado Magnificat. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Porque volvendo o olhar à baixeza da terra, para a minha baixeza e humildade atentou. E eis, pois, que desde agora e por todos os tempos, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome. E a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço valoroso destruiu os soberbos no pensamento de seus corações. Depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Cumpriu a palavra que deu a Abraão, recordando-se da promessa da sua misericórdia. Ela gerou um corpo para o ser mais perfeito que a terra já recebeu. Seus seios o alimentaram nos meses primeiros. Banhou-o, agasalhou-o, segurou-o fortemente contra o peito mais de uma vez. E mais de uma vez deverá ter pensado: filho meu, ouve meu coração batendo junto ao teu. Dia chegará em que não te poderei furtar a sanha dos homens. Por ora, amado meu, deixa-me guardar-te e proteger-te. Ela lhe acompanhou o crescimento. Viu iniciar o seu período de aprendizado com o pai, que lhe ensinou os versículos iniciais da Torá, conforme as prescrições judaicas, embora guardasse a certeza de que o menino já sabia de tudo aquilo. Na sinagoga, ouviu destacar-se entre os outros meninos e assombrar os doutores. O seu Jesus, seu filho, seu Senhor. Angustiou-se mais de uma vez enquanto o contemplava a dormir. Que seria feito dele? Maria, mãe de Jesus. Mãe de todos nós, mãe da humanidade. Agradecemos-te a dádiva que nos ofertaste, e ao ensejo do Natal te dizemos: obrigado, mãe. E assim chegamos ao final de mais um Momento Espírita. Hoje, sexta-feira, 15 de dezembro de 2017.